Padre Heriberto foi padre aqui, quando aqui era uma capela da Santa Rita. Muita gente o conhece. Foi pároco também na Santana. Tá bom, um padre muito querido, rezamos por ele hoje, para que Deus o acolha no seu reino. É impressionante, irmãos, como que a nossa vida, o fio que nos separa da outra vida é muito tênue, muito tênue. Semana passada estava aí conosco e hoje já não está mais. Digo isso, irmãos, para que a gente aproveite o tempo. Diz que se os santos pudessem, os santos que já estão na glória, pudessem invejar, eles não invejam, mas pudessem invejar alguma coisa de nós que ainda estamos aqui, sabe o que eles invejariam? O tempo. Nós ainda temos tempo para nos converter e converter os outros. Eles fizeram de tudo, eles viveram essas bem-aventuranças. Esse é o caminho da santidade. As bem-aventuranças é o início do Sermão da Montanha, o grande sermão do Evangelho de São Mateus. E o Papa São João Paulo II, no ano 2000, já estava velhinho e doente, ele esteve no Monte das Bem-aventuranças, lá em Israel. Teve um encontro de jovens, eu estava lá, talvez alguns daqui estivessem lá também, e o Papa fez uma homilia lindíssima sobre as bem-aventuranças, dizendo que Jesus viveu as bem-aventuranças, que Jesus é as bem-aventuranças, e que basta olhar para Ele, para a sua vida, que a gente entende o que é ser pobre em espírito, o que é ser manso, o que é ser misericordioso, o que é ter fome e sede de justiça, o que é ser puro de coração. Cristo propõe, as bem-aventuranças são, bem-aventurado significa felizes, é um estilo tipicamente sapiencial. Os livros sapienciais estão cheios de bem-aventuranças, né? É uma proposta de felicidade, só que é uma felicidade muito diferente da felicidade que o mundo propõe. É a felicidade de Cristo. Ele a viveu do presépio até a cruz, sempre. Ele é esse homem feliz. E a primeira bem-aventurança é a mais importante de todas. É a fonte de todas as outras. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre em espírito? Ser humilde. O reino é dos humildes. É daqueles que não são autossuficientes, daqueles que têm consciência da sua pequenez, da sua fragilidade, da sua limitação, e por isso não se colocam no lugar de Deus, não estão cheios de orgulho, de soberba. Só os humildes são capazes de chorar, de viver a aflição, e esperar a consolação de Deus. Só os humildes são capazes de ser mansos, não serem violentos, não se vingarem, não odiarem. Só os humildes. Os orgulhosos são violentíssimos. Só os humildes têm fome e sede de justiça. Essa justiça não é a justiça distributiva. Justiça em Mateus é a vontade de Deus. Os humildes têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. É isso que os torna santos. Jesus falou para a samaritana: eu tenho para comer
para os apóstolos, que falam, mestre, come. Ele falava, eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Só os humildes são misericordiosos, sabem perdoar, sabem ser bons, ser generosos com os outros. O orgulhoso nunca perdoa, porque o orgulhoso ele acha que ele não erra, então ninguém pode errar. Só os humildes têm um coração puro, reto, sem duplicidade. Só os humildes promovem a paz. O orgulhoso sempre promove a guerra, o conflito, a briga, a rivalidade. Então, irmãos, essas 8 bem-aventuranças são o retrato de nosso Senhor, de Jesus Cristo, que foi também perseguido desde antes de nascer até a morte, sempre perseguido. E todo aquele que quiser seguir a Cristo com fidelidade, se prepare, será perseguido. Mas a gente pode, em vez de ficar bravo e triste, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Tá bom, irmãos? Festa de todos os santos. Os santos e as santas, que são muitos. A primeira leitura fala do Apocalipse. Primeiro fala de 144 mil. Depois fala de uma multidão que ninguém podia contar. 144 mil é um número simbólico. 12, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, vezes 12, os 12 apóstolos. Dá 144, vezes 1000, que é um número símbolo de Cristo também. E depois fala de uma multidão que ninguém podia contar, que estavam de pé diante do trono do Cordeiro e com vestes brancas e com palmas na mão, a palma da vitória, a palma do testemunho. E o ancião pergunta, quem são esses e de onde vêm? E o João diz, tu sabes, meu Senhor, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas túnicas no sangue do Cordeiro. Irmãos, é maravilhosa essa palavra, porque, no fundo, o que é que nos torna santos? O que é que nos lava dos nossos pecados? O sangue do Cordeiro. É um detergente extraordinário. Isaías fala, se os vossos pecados foram vermelhos como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer de uma pessoa egoísta, que só pensa nela, que só enxerga ela, alguém capaz de enxergar os outros, de amar, de ser generoso? O sangue do Cordeiro. Quem pode fazer de uma pessoa infiel uma pessoa fiel? O sangue do Cordeiro. Quem pode fazer de uma pessoa rancorosa, cheia de mágoas, de ressentimento, uma pessoa capaz de perdoar de coração? O sangue do Cordeiro. Quem pode nos libertar, irmãos, dos nossos vícios, das nossas taras? O sangue do Cordeiro. Os santos idosos, jovens, casados, solteiros, celibatários, religiosos, religiosas, tem santos de todo o naipe. Hoje eu estava lembrando, tem reis, foram santos. São Luís, de França. Você lê na liturgia das horas,
os conselhos, a carta que ele escreve para um filho, impressionante, um rei, e que fala para o filho: filho, não confie na riqueza, nem no poder. A vida está em amar a Deus e fazer a vontade de Deus. E se Deus nos colocou aqui com poder, é para servir e ajudar as pessoas. Um homem que tem consciência, tem um pobre em espírito, tem consciência de que a vida não é para dominar, para mandar, a vida é para servir, é para amar. Os santos são de uma diversidade impressionante, irmãos, e cada um original, cada um com as suas características maravilhosas. Eles são, pela sua fé e pelo seu amor, faróis, luzes que iluminam a nossa existência e a existência da humanidade. O exemplo deles e a intercessão deles, porque eles estão vivos em Deus, intercedendo por nós. Santa Teresinha, rezei missa lá hoje cedo, lembrei que ela falava: eu quero passar o meu céu fazendo o bem na terra. Então, nós podemos contar com a ajuda desses irmãos. Daqui a pouco nós vamos rezar o credo e vamos dizer: creio na comunhão dos santos. A comunhão entre nós, santificados pelo batismo, mas a comunhão também nossa com esses irmãos que já partiram e são nossa família. Os méritos dos santos são nossos bens de família. Podemos, irmãos, usufruir do exemplo, da doutrina, da vida, do exemplo desses homens e mulheres de todas as épocas, todas as idades, que viveram essas bem-aventuranças. Pela sua humildade, estavam abertos à graça de Deus, abertos ao amor. Tá bom, irmãos? E tudo isso é porque também a segunda leitura fala que grande presente de amor nos deu o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Um filho, uma filha, tem o DNA do seu pai, da sua mãe. Se nós somos filhos de Deus, qual é o nosso DNA? Qual é o DNA de Deus? O amor, a humildade. Se isso aparece na nossa vida, é verdade que Deus é nosso Pai. Se isso não aparece, então tem alguma coisa errada. Tem um santo, São Gregório de Nissa, ele fala: se uma pessoa rouba, adultera, mata, faz o diabo e fala: Pai nosso que estais nos céus, Deus lá de cima olha para ela e fala: ô meu caro, sinto muito, mas eu não sou pai do teu roubo, eu não sou pai do teu adultério. Não, o pai dessas obras que você está fazendo é outro. É outro. Por isso, dizer: todo mundo é filho de Deus. Espera lá, olha as atitudes, olha as obras, elas que mostram quem é meu pai. Porque se eu sou filho de Deus, tem que aparecer a humildade, o amor, o perdão, um monte de coisa própria de Deus. Tenho que ser parecido com Deus, parecido com Cristo. Tá bom, irmãos? Alegremo-nos. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, né? Ainda não se manifestou o que nós seremos, mas quando se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Que maravilha, irmãos, a nossa esperança. Já pensaram sermos como Cristo? Tá bom, isso não é uma coisa do outro mundo, porque nós daqui a pouco vamos receber o corpo de Cristo. O corpo de Cristo quer viver dentro de mim e me dá os sentimentos de Cristo, a humildade de Cristo, a capacidade de amar de Cristo. É Cristo que nos santifica.
Não sou eu, com meu esforço, com a minha garra, que faço por onde, e não. É o amor misericordioso, fiel de Deus, que santifica a cada um de nós, nas circunstâncias em que cada um vive, na sua família, no seu trabalho, naquelas circunstâncias em que você vive, ali que somos chamados a sermos santos. E o segredo da santidade é estarmos unidos a Cristo. Unidos a Cristo. Ele é o santo por excelência. E é Ele que, através dos sacramentos e da sua palavra, nos santifica.